Como os irmãos, como eu estava falando, hoje nós falaremos sobre a mulher e também sobre o Éden, e será dividido aí em 5 cenas, em 4 cenas, melhor dizendo. Deixa eu colocar, ficou pequeno. Mas a cena 1, que é a criação da mulher, a cena 2, que é o relacionamento da mulher com o homem, a cena 3, que é o versículo 25, ou melhor, a cena 2 é um relato de Moisés, é uma nota editorial para falar sobre casamento. A cena 3 é o relacionamento dos dois antes do pecado, e a cena 4 é Moisés, é a criação. A gente vai voltar ao texto e falar sobre a criação do jardim no Éden. Deixa eu abrir aqui para mim, que aí eu vou com vocês. Então, o primeiro tema que a gente vai falar é sobre a mulher, sobre a criação da mulher. Lembrando que aqui eu estou pulando um texto. Lembra, a gente falou de Adão, aí eu falei que ia pular o texto para Eva, e depois ia voltar ao texto do Éden. Então eu vou começar do final e depois eu volto para a metade aí do capítulo 2, certo? Então, o primeiro tema aí, a primeira cena que a gente vai estudar hoje é a criação da mulher, e diz assim, verso 21 a verso 23. Capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É interessante como em hebraico está isso escrito, que Adão diz assim: chamar-se-á Ishá, porque do Ish foi tomado. Então Adão tem essa noção de que a mulher foi feita dele desde o começo, é feita dos ossos dele, é tão humana quanto ele é. Então por isso que ele usa, olha, eu sou o Ish, ela é Ishá. Sabe a ideia de animal que a gente fala, esse é o macaco, aquele é a macaca, esse é o leitão, aquele é a leitoa. Eu sempre muda só o final basicamente da palavra, é basicamente igual. Olha, esse é o Ish e essa é a Ishá. Então é assim que Adão trata. E aqui a criação da mulher, então, ele acontece ainda no 6º dia. Então lembra, no 6º dia acontece várias coisas na vida do homem. Logo no dia que ele é criado, ele já começa a trabalhar, a mulher é desenvolvida, eles já caem pesado sono. E aqui Deus deixa claro, Moisés registra que Deus faz a mulher a partir da costela do homem, e depois fecha essa costela com carne, substitui esse osso que originalmente o homem tinha por carne no lugar, e a partir desse osso, dessa costela, ele forma toda a mulher. Se os irmãos tiverem interesse, depois procura lá no YouTube, cientistas explicando como que o fato de ser a carne da costela era essencial, porque traz todo um gene próprio para a formação, e não tinha lugar melhor para pegar do que a costela. Os irmãos podem procurar lá no YouTube, mas o que a Bíblia nos registra é que da costela Deus tira de Adão, e a partir da costela ele forma agora a mulher. Então é importante dizer algumas coisas. Primeiro é que Deus cria a mulher. A mulher não foi feita pelo homem, a mulher foi feita por Deus, a partir da costela do homem. A segunda é que ela herda a mesma constituição do homem, com alma e corpo. E aqui tem uma discussão interessante, é porque o texto não mostra, por exemplo, falando assim, e Deus colocou uma alma na mulher, igual fala em Adão.
Isso levanta uma hipótese que é que a alma do homem é comunicada através dos pais, ou daquele de quem foi formado. Essa ideia a gente chama de traducionismo. Então, por exemplo, a sua alma foi criada não por Deus, mas ela é comunicada pelos seus pais. Assim como os seus pais, eles comunicaram a você o gene dele, de modo que você cresceu, aí tem corpo, tem o sangue deles, tem basicamente as mesmas, parecido com eles, as semelhanças físicas. Essa teoria diz que nesse momento da concepção também colocou-se a alma junto. Então já trouxe tudo dos pais, e o pai dos pais você também herda a alma. É uma teoria com muitas falhas, mas explica algumas coisas. E tem embasamento bíblico, até porque se a gente fala que Deus parou de criar a partir do sétimo dia, Ele está criando almas novas toda vez. Então é para os irmãos entenderem que, só para os irmãos verem uma discussão que sai a partir desse texto. Alguns vão defender isso e falar, olha, a alma então, ela não é criada por Deus. A alma criada por Deus foi a alma de Adão. A alma agora, a partir de Adão, é comunicada pelo próprio homem às próximas gerações. Isso é fato? Não. Como eu falei para os irmãos, é uma discussão. O que eu quero mostrar para os irmãos é que vai ter gente que vai pensar assim, e vai ter gente que vai pensar, não, Deus cria cada alma, então a minha alma, no momento que eu fui concebido no ventre, Deus já colocou minha alma ali. E tá bom, tem base bíblica também. É para os irmãos entenderem que há assuntos que existem discussão, há assuntos que o pensamento pode ser divergente, e nem por isso a pessoa é herética, a pessoa é alguma coisa fora da fé, que você tem que duvidar da pessoa. Certo? Então era só mostrar essa discussão, mas a alma veio. O que importa é que a mulher é constituída, assim como o homem é constituído de corpo e de alma. Então a mulher em nada é diferente no que tange a sua constituição do homem. Sabe por que isso é importante? Porque hoje isso é algo mais aceito, mas até tempos atrás se achavam que pessoas tinham menos ou mais do que outras pessoas. Para os irmãos terem uma ideia, um dos argumentos para a escravidão no Brasil e no mundo, que infelizmente alguns membros da igreja defendiam, eles usavam do seguinte argumento: olha, os negros são só 33% homem, porque eles só têm corpo, não tem alma e nem espírito. Besteira, está errado. Todos os homens têm corpo e alma. Mas para os irmãos entenderem do porquê então que usou-se esse argumento de não, hoje para a gente não é tão grande, mas tem lugar que é assim ainda, não. A mulher, ela tem que ser dominada pelo homem, porque o homem que a criou. Não, foi Deus que a criou. Foi Deus que a fez. A única coisa é que ele usou o molde do homem. Então a mulher é feita a partir do homem, mas criada pelo próprio Deus, com corpo e alma igual todos os homens. Então não há diferença entre Deus, entre o homem e a mulher, nesse sentido de constituição, nesse sentido de dignidade, nesse sentido de ser mesmo. A mulher não é menor ou maior do que o homem, nem o homem é maior ou maior do que a mulher, porque quanto ao ser, ambos são iguais. Dúvidas? Então, Matthew Henry tem uma frase bonita,
que diz assim: a mulher não foi feita da cabeça para mandar, não foi feita dos pés para ser pisada, mas da costela para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Então, o homem era um poeta. Esses puritanos eram os últimos românticos da terra. Mas aqui tem, apesar da poesia do Matthew Henry, não está totalmente errado. É essa ideia mesmo de a mulher não foi feita nem para ser pisada, nem para exercer o mando, mas para ser coigual ao homem e os dois juntos serem um. A gente vai tratar disso mais para frente, quando a gente vai falar do casamento em si, da união deles, mas a ideia é que nenhum deveria ser superior ao outro e nem o outro inferior a um, mas ambos juntos formariam um ser melhor. Von Rad diz: Deus, como pai da noiva, levou sua filha ao altar para encontrar com Adão. Então lembra, Deus viu lá, semana passada a gente viu, Deus viu que Adão não tinha uma auxiliadora perfeita, então ele cria essa auxiliadora e leva, como pai da noiva, leva até Adão, para que Adão casasse com Eva. Então, o sexo foi criado por Deus, o sexo aqui no que tange homem e mulher, tá? Não o relacionamento, mas o que tange o sexo masculino e o sexo feminino foi criado por Deus. Deus criou o homem e a mulher, e por isso nós só podemos aceitar isso. Porque só foi criado isso. E também o relacionamento de um com o outro, que é o relacionamento heterossexual. Então, é baseado nisso que nós defendemos que só existe homem e mulher, e o único tipo de relacionamento permitido por Deus e decretado por Deus é o heterossexual. Lembro sempre os irmãos, a gente não faz as coisas porque a Bíblia não proíbe. A gente faz as coisas de acordo com o que a Bíblia manda. É diferente. Natan, mas não tem nenhum versículo falando que é proibido ser não binário. De fato não tem. Mas a Bíblia manda você ser homem, se nasceu homem, ou ser mulher, se nasceu mulher. E o homem gostar da mulher e a mulher gostar do homem. E a pessoa que é pansexual e todas as outras classes do LGBTQIA+, se não, a sigla não aumentou, acho que é isso. Consequência do pecado. Não era para existir. Mas por conta da corrupção do homem, é isso que Paulo fala em Romanos, por conta da corrupção do homem, ele agora tem esses desejos perversos, esses desejos que vão contra o estabelecido por Deus. Então Deus estabeleceu bem claramente na criação, homem e mulher, relacionamento de um homem com uma mulher, e de uma mulher com um homem, mas por conta do pecado, que afeta o mais profundo do coração do homem, esse pecado agora faz com que ele seja corrompido de tal maneira que ele queira desvirtuar tudo o que Deus fez, inclusive o modo de se relacionar. Então, por exemplo, não é só a classe dos LGBTQIA+, mas, por exemplo, Deus não criou o homem para ser poligâmico. Deus criou o homem para ter uma mulher e a mulher para ter uma esposa. Então, quando o homem tem uma amante, ele está em pecado, não é correto. Mas Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas, em pecado, e sofreu por isso. Davi está em pecado também, sofreu por isso. Então, não é só olhar, mas quando o homem ou a mulher, mesmo que seja heterossexual, ela olha e fala assim: não, porque não estou satisfeito com o meu casamento, vou arrumar uma amante, 2, 3, 50.
está em pecado do mesmo jeito, porque foge da ordenança divina. O relacionamento de um homem com uma mulher. Então, poligamia, bestialismo, homossexualismo, adultério, não binário, pansexual, pedofilia e tudo o resto, tudo pecado. E consequência do pecado. Porque o que Deus estabeleceu foi um homem e uma mulher, relacionamento de um homem com uma mulher. Dúvidas quanto a isso? Tranquilo? Então, Deus cria a mulher para o homem, a fim de que a mulher seja a auxiliadora idônea desse homem. Então a mulher foi criada e chamada não para liderar o povo de Deus, nem para fazer com que as promessas se cumprissem através dela. Por isso que você não vai ver na história de Israel nenhum rei mulher. Não tem rei mulher na genealogia de Davi. Não tem uma rainha, melhor dizendo, né? Rei mulher não existe, rainha. Não tem, os filhos da promessa são todos homens. Mas Abraão teve filhas mulheres? Teve, Israel também, todos tiveram, mas são os filhos homens que seguem. Porque a mulher não foi criada para isso. A mulher foi criada para ser auxiliadora do homem. E para fazer com que as promessas se cumprissem da maneira correta no homem. O que eu quero dizer é que sem a mulher, o homem também não conseguiria cumprir nada do que Deus estabeleceu. Dá para entender a mutualidade do relacionamento? Como o relacionamento dos dois é fundamental para que se cumpra a promessa de Deus, para que se cumpra aquilo que Deus estabeleceu. De modo que a mulher não foi criada para exercer a liderança sobre a nação de Israel, nem sobre o povo de Deus, mas sem a mulher é impossível fazer com que dê certo. Então Adão é o bonzão, vai lá e faz. Deus está vendo na criação, antes do pecado, que Adão não seria capaz de fazer o que fez, sem que Eva existisse. Eva é o nome que Adão dá depois, sem que a Ishá existisse, sem que a mulher existisse. Então, a gente precisa entender que cada um tem sua função. Lembra quando a gente fala do papel da Trindade aqui, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus igual, com a mesma honra, com a mesma dignidade, com o mesmo poder, mas dentro da função, cada um tem o seu, e cada um tem que executar perfeitamente o seu. O mesmo acontece com o homem e com a mulher. No que tange ao ser, iguais, com a mesma honra, com a mesma glória, com a mesma dignidade. Mas no que tange à função, o homem tem sua função, a mulher tem a função dela. E com o pecado é muito fácil a gente querer ver homens querendo ter função da mulher e a mulher querendo ter a função do homem. Ou com o pecado também a gente vê homens não se satisfazendo com a função do homem e a mulher não se satisfazendo com a função da mulher e querendo exercer a função do homem. Então, de acordo com o relato bíblico, e tem mais, o pecado também faz com que às vezes o homem ache ou trate a mulher de uma maneira errada, porque ele acha que é o Todo-Poderoso, que não é também, senão Deus não precisava criar a mulher. Ou a mulher achar que é toda poderosa, porque se fosse assim, Deus tinha feito só a mulher, não tinha feito homem e mulher. Então, o pecado faz com que a gente entenda errado o relacionamento homem e mulher. E que a gente olhe e veja coisas que acontecem, de fato acontecem,
E a gente tem que entender que isso é pecado quando essas coisas acontecem. Elas não devem ser louvadas nem propagadas pelo povo de Deus. Por exemplo, o machismo é pecado. O feminismo é tão pecado quanto. Mas a gente luta pelos direitos iguais. Bacana, os direitos iguais. Agora, as funções iguais, Deus não chamou para isso. Isso significa então que mulher tem que ficar lá no tanque de lavar e fazendo comida e lavando louça? Não, também. Se o homem pensa assim da mulher, está errado também. Está em pecado também. Então, é um relacionamento que chama ao amor. E um relacionamento de... O homem ama a mulher de tal modo que dá a vida por ela, como Paulo diz. Olha, é um amor tão grande que ele não titubeia em precisar morrer para que a mulher continue viva. E a mulher entende que ela é submissa ao seu marido, não porque ele vai pisar na cabeça dela, não porque ele vai tratá-la com indecência, com imoralidade, mas porque ele vai conduzi-la, porque ele vai fazer esse papel que Adão tinha que fazer, e ela vai ser a auxiliadora idônea dele, para que eles juntos, e aqui é o papel importante. A mulher não ajuda o homem para o homem crescer. Sabe aquele papinho furado de não? Atrás de todo grande homem há uma grande mulher? Está mais ou menos certo. Mas a ideia não é que o homem vai crescer por conta da mulher, mas é que juntos eles sejam um melhor. Juntos eles vão se tornar um melhor. Não é, a Giovana está atrás do Natan para o Natan ficar evidente para o planeta Terra. E nem o Natan está atrás para a Giovana ficar evidente para o planeta Terra. Não, o Natan e a Giovana trabalham juntos para que o Natan e a Giovana sejam melhor. Um seja melhor do que um dos dois só. Dúvidas? A gente vai falar dele daqui a pouco, tá? Daqui a pouco mesmo. Passa a próxima foto aí. Isso sou eu casando com a Giovana. A foto não está muito boa, não dá para ver muito bem, mas eu sou casado com a Giovana. A foto está aí para provar. Eu chorei o casamento inteiro, por isso que a melhor foto do casamento é eu de costas, porque eu de frente eu estou chorando, então não tem condição de eu mostrar uma foto. Eu não estou brincando não, chorei do começo, do momento que a Giovana pisou na igreja, até o momento que a gente saiu da igreja como casado, eu estava chorando com o lencinho no bolso, assim. Aí o lencinho, coitado, estava com 1 litro d'água nele, torcia o lenço assim. Mas sobre o casamento, Moisés agora vai fazer uma nota editorial, porque Moisés vai abrir um parêntese aqui, e é aqui que eu quero tratar. Quando Moisés diz assim, verso 24, olha só, Moisés está criando, está contando a história, e aí Moisés fala, por isso, aqui é uma nota, tá? Moisés abriu um parêntese aqui para trazer uma aplicação para o povo. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Então, como a gente sabe que é uma nota editorial? Como que a gente sabe que é um escrito de Moisés para o povo e não para Adão, e não relatando a criação? Primeiro porque o mais óbvio aqui é que Adão não tinha nem pai nem mãe, nem Eva tinha pai e mãe. O pai deles era Deus. Então assim, aqui não está falando para os dois, mas está falando para quem tem pai e mãe e que vai casar. Então por isso que é uma nota, a gente chama de uma nota editorial aí de Moisés, que ele está explicando. Então, a origem do casamento. Moisés explica então que a base do casamento está na criação do homem e mulher, como eu falei, que o homem e mulher se tornam um. Então, homem e mulher é igual a um. Não é igual a 2, é igual a 1.
Homem e mulher juntos são um, e isso é consumado no ato sexual. Então, qual é o momento mais íntimo? Qual é o momento físico em que dois corpos se tornam um, por questões óbvias? No ato sexual. Que você, quem é casado, entendeu. Quem não é casado, case, aí você vai entender o que eu estou falando. Os irmãos entenderam, eu creio. Essa consumação dos dois se tornarem um só, acontece no casamento. Por isso que o ato sexual é tão importante aos olhos de Deus. Por isso que não tem nenhum versículo na Bíblia que fala, não faça sexo antes do casamento. Não tem também, mas é aquele papo de novo. A gente não faz porque a Bíblia não proíbe. A gente faz o que a Bíblia manda. Porque para Deus, o ato sexual é consumação de casamento. Não tinha cerimônia de casamento. Se os irmãos lembrarem, Isaac, quando vê a mulher dele, eles não vão para o altar. Ele nem pergunta o nome dela direito. Os irmãos leiam lá em Gênesis depois, a mulher chega de viagem, cansada, Isaac bate o olho nela e já consuma o casamento ali, no mesmo instante. Não tem aliança, não tem altar, não, porque esse ato não foi instituído só para isso, foi instituído também para o gozo do homem, para a felicidade do homem, para a felicidade da mulher. Palavra errada que eu usei nesse contexto, mas a felicidade da mulher. Só que ele servia também para esse marcar que, olha, agora eu e você somos um. Eu e você agora, nós somos um. Por isso que a gente faz, não é que a gente não faz sexo antes do casamento, mas o cristão tem que fazer sexo só com a esposa dele. É diferente, entende? A perspectiva. Não é, eu não estou não fazendo sexo antes do casamento. Eu estou me guardando para a minha esposa ou para o meu marido, porque é com ele que eu vou desenvolver esse relacionamento íntimo. É com ele que eu vou ser um. Porque, pensando assim, todas as vezes que alguém tem um relacionamento antes do casamento e separa depois, ele está divorciando da pessoa. Está falando, ó, estamos divorciando aqui, estamos divorciando. Tem gente aí que já divorciou mais que o Fábio Júnior. Então, é algo sagrado. É algo sagrado que precisa ser preservado para esse momento sagrado, em que o homem e a mulher se tornam um diante de Deus. Então, de acordo com isso, o único motivo para a separação é a morte. Aqui, próximo aí. Só que essa morte ela é entendida de 3 modos nas Escrituras. A primeira é a morte. Então a pessoa vai lá, casou, morreu. E a pessoa fica viúva. E é interessante que Paulo até ensina que, olha, se ficar viúva muito cedo, casa de novo, você não começar a não fazer nada da vida e ficar ociosa demais, casa de novo. Outro motivo que é considerado morte é traição. Então, na traição, a Bíblia nos ensina que a parte que trai, olha só então, a parte que trai, ela está considerando morta a parte que foi traída. Quando você trai, não vou falar que você trai, mas quando alguém trai a esposa ou o esposo, ele está falando assim, olha, a minha esposa ou meu esposo está morto. Eu considero eles morto. Eu matei a eles. Por isso que traição é um dos jeitos aceitos para separação também. Então, lembra lá.
Peraí, desculpa. Algumas igrejas seguem a linha de que se ele divorcia mesmo depois que por traição, né, que seria a proibição, ele não pode mais casar. Isso é bom. A Débora perguntou, tem igreja que diz que se a pessoa divorcia por traição, ela não pode mais casar. O que a gente entende, de acordo com o relato bíblico, é que a pessoa que traiu, ela não pode mais casar. Ela é culpada. Mas a pessoa que foi declarada morta por quem traiu, ela é inocente nessa história. Então, ela é a viúva, mais ou menos assim, que pode casar de novo, se ela quiser. Se ela não perdoar o marido, ou se ela perdoar e falar assim, olha, eu te perdoo, mas rompeu o laço de confiança, eu não consigo mais casar com você, sei lá, vários motivos, e ela decide então casar com outra pessoa, ela pode. Quem traiu, não. Hã? Entra na mesma linha, vamos lá. Como ela se converteu, isso é um fato importante, porque significa que o que ela fez antes, ela não estava dentro de uma nova vida, entende? Então, a gente como igreja, a gente não tem como julgar o que a pessoa fez antes de entrar na igreja, porque a gente entende que ela era outra criatura e que agora ela é uma nova criatura. Só que se a mulher dele casou de novo nesse meio tempo, a gente não tem como olhar para ele e falar assim, não, casou, você colheu o que você plantou, é o que a Bíblia ensina. Você vai colher o que você planta, de Deus não se zomba, você colhe o que você planta. Então você colheu o que você plantou, agora a gente vai viver essa nova vida que você tem com outra pessoa. Até porque a gente não pode, por exemplo, a pessoa... uma coisa é acontecer essas coisas dentro da igreja, uma coisa é acontecer isso fora da igreja. Fora da igreja é fora da igreja. Eu era do mundão e fiz isso. Vim para a igreja, me converti, é uma nova criatura. Entende? A gente tem que tratar diferente. Porque ela estava cega no entendimento dela. Então agora ela está em novidade de vida. Só que se a pessoa já diz que está em novidade de vida e comete uma coisa dessa, obrigado, Beto, aí que a gente disciplina ela, isso é a disciplina. Eu fui a parte traída, não é disciplinada, é inocente. Mas eu fui quem traiu, isso é a parte culpada, você vai ser disciplinado. Só que, vamos supor que mesmo na igreja, estou na igreja, então o casal, o marido trai a mulher dentro da igreja. E a mulher fala, olha, bacana, mas eu até perdoo ele pelo que ele fez comigo, mas eu não consigo mais ter relacionamento com ele de marido e mulher. Vou me casar com outra pessoa. Ela é permitida, porque ela é a vítima da história. Agora, quem traiu, esse não pode casar de novo. Claro, tem gente que é mais flexível quanto a isso, que vai falar que depois de um tempo ele pode casar. Eu acho que não pode casar de novo. Aí é uma opinião pessoal. Eu creio, de acordo com o relato bíblico, que não pode casar de novo. Porque, a não ser que morto ressuscite, ele está considerado morto nessa história. Porque ele matou o outro lado. Então, ele é o culpado. Entendeu? Então, claro, cada caso é um caso. A pessoa fica 40 anos aí, dando provas de que se arrependeu de fato, aí é uma outra história. Mas, em geral, assim, eu creio que quem traiu é culpado, não pode mais casar, mas quem foi a vítima, né? O traído ou a traída, esse tem motivo ou para casar de novo. Então, é uma morte.
trair alguém é morte também. Você está considerando a outra parte morta para você. E tem um terceiro tipo de traição, um terceiro tipo de divórcio que é permitido nas Escrituras, que é o abandono. Esse abandono acontece quando um não crente, ele olha para crente e fala: eu não quero mais você comigo. Ou uma não crente fala para o crente: eu não quero mais você comigo. Olha, a Bíblia diz assim, Paulo diz: não é o crente que vai procurar o divórcio. O crente vai fazer de tudo para santificar o lar, inclusive para manter o lar unido, levando amor, sendo santo dentro do lar. Mas se o marido ou a mulher que não é crente, mesmo assim, olhar e falar que não quer mais nada com a pessoa, nessa situação está liberado o divórcio. Nessa situação da pessoa ser abandonada pelo cônjuge. Outra opinião muito pessoal minha aqui. Eu creio que há mais tipos de abandono. Por exemplo, um homem, quando ele não cumpre sua função primordial de proteção à esposa, ele está abandonando a esposa. E ele está considerando aquela parte morta para ele. Porque senão ele não faria o que ele faz. Por exemplo, um homem que bate na mulher. Um homem que agride a própria esposa. Para mim ele está abandonando o lar. Para mim é um abandono de lar. Por quê? Porque ele não está cumprindo mais a função dele de marido, que é proteger aquela mulher. Ele está agora, pelo contrário, está considerando tanto aquela mulher como alguém distante dele, que está considerando como inimiga. Olha, eu matei você para mim, agora eu estou te espancando. Então, para mim, isso também é considerado caso, só um exemplo, tá? Cada caso é um caso, como eu falei, cada caso é um caso. Mas só um exemplo aí do que eu considero abandono. Abandono, então, é quando um crente é largado pelo não crente, ou quando o marido não cumpre a função dele de marido e a mulher não cumpre a função dela de mulher. Então, mesmo caso. Aí o ofensor, disciplinado, não pode casar de novo. A ofendido, tá tudo bem para procurar um novo esposo, uma nova esposa. De novo, cada caso é um caso. Não, cada caso ele é julgado como um caso. Então, cada caso tem suas peculiaridades, cada caso tem suas histórias, cada pessoa tem sua história, e assim tem tudo ser levado em conta na decisão que se toma sobre isso. Mas, de maneira geral, esse é meu pensamento sobre, então, 3 tipos ou 3 possibilidades para um casamento ser rompido: morte, traição e abandono. Isso significa o quê? Natan, o amor acabou. Isso não é motivo para separar. Até porque o amor não acabou. O amor não acaba assim de um dia para a noite. A gente trata o casamento para vocês verem que o amor não acabou, não. O amor está bem aí, mas talvez no trato não está. Você não está cumprindo a sua função de mulher, nem ele a função dele de marido. Por isso que o amor parece que acabou. E outros tipos, incompatibilidade de gênio, não sei o que, os 350 milhões de motivos. Se não for morte, traição, abandono, é pecado. Dúvidas? Então, continua aqui. Então, aqui está a origem da família. A criação é a origem não só do trabalho, mas é a origem também da família. E a família é formada por um homem e uma mulher, que juntos formam um ser melhor. Isso explica as diferenças, porque homem e mulher, então, eles se complementam. Você já viu aquela ideia dos opostos se atraem?
E talvez você olhe para sua esposa ou para sua esposa e fala, pô, eu sou de um jeito, meu esposo é de outro, totalmente diferente. Mas você olha e fala assim, pô, mas a gente se complementa e forma um melhor? Essa é a ideia. Eu tenho características que a Giovana não tem. A Giovana tem características que eu não tenho. O formar-se um torna os dois melhores. Então, a Giovana solteira, ela tratava de um jeito as coisas. O Natan solteiro tratava de um jeito as coisas. Só que o Natan casado agora com a Giovana trata de uma maneira melhor. A Giovana trata de uma maneira melhor. Você é assim também com seu esposo. Você é suas características, seu jeito. Seu esposo às vezes totalmente oposto, com os jeitos dele, com as características dele, não necessariamente totalmente oposto, mas pessoas diferentes que juntas formam um ser melhor e formam um casal melhor. De novo, não forma só um lado melhor que o outro. Não é um lado que tem proeminência sobre o outro, mas é os dois juntos que formam um ser melhor e mais completo. Porque foi para isso que Adão e Eva foram criados. A mulher foi criada para complementar o homem. Deus olhou para o homem e falou, está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa complementou, não foi com dinheiro, não foi com bens, não foi com trabalho, foi com a família. Foi com a mulher. Então, por isso que a gente incentiva tanto, e tem que incentivar pessoas a se casarem. A pessoa tem que casar com a outra. Tem solteiro que é feliz? Tem. Tem gente que foi chamada para ser solteiro? Sim. Mas ela não vai conseguir encontrar essa completude igual um homem e uma mulher casados encontram num relacionamento saudável, claro, entre ele e a esposa, entre ela e o esposo. Porque Deus chamou a gente para se unir, para formar um melhor. E por isso a gente abandona pai e mãe e vive com aquela família, forma uma nova família. A família começa então no momento que você falou, olha, você é meu esposo, eu sou seu marido. Se juntaram, uma nova família se forma. A antiga família ainda é família, mas é uma família menor do que a família que você tem agora. Por isso que o marido nem a mulher tem que ficar indo em casa de pai e de mãe quando briga. Tem que ficar com o marido e resolver a coisa. Deu problema no casamento. Mulher ou homem vai para onde? Para a casa dos pais. Não tem que ir nada para a casa do pai. Tem que ficar em casa e resolver o problema. Que agora vocês são um. E a família sua agora é com essa pessoa. Certo? Dúvidas aqui? Então o relacionamento do casal aqui é interessante. Verso 21, Moisés diz assim, ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Aqui eu tenho um gráfico que eu fui pesquisar, motivos de separação. Pedi para o Diogo colocar, está pequeno, mas eu vou ler para os irmãos. Esse maior aí, quase 80% dos motivos de separação, é a pessoa falar, olha, o outro não tem compromisso. Então não tem compromisso comigo, não tem compromisso com a vida dele, não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso. Qualquer que não seja o compromisso, 75% fala que esse é o motivo principal. Claro, não é só um motivo que pesquisaram aqui, tá? Então pode ser, foi falta de compromisso mais esse. Falta de compromisso, esse mais aquele. Então, mas em 75% dos casos aí, quase 80%, citou-se falta de compromisso. Quase 60%, um dos motivos citados foi que o companheiro reclamava demais, ou a companheira reclamava demais. Em 60% quase 60%, infidelidade. Em mais de 50%, expectativas irreais. Então é a pessoa que achava uma coisa e no casamento descobriu outra. Em 25%, abuso. Qualquer que seja o tipo de abuso, seja abuso físico, abuso psicológico, abuso
qualquer tipo de abuso. Outro número aí, 331 mil, próximo, Diogo, 331.185 divórcios no Brasil só em 2020. 13 anos é o tempo em média que dura um casamento. Só na China, nesse ano aqui, teve 8.600.000 divórcios. Para você ver como que o casamento hoje está sendo levado como algo... tanto faz, a gente fica junto o tempo que der. Quando o namoro acabar, eu encher o saco, aí eu vou para um lado, você vai para o outro, é o caso de novo, aí com a outra esposa é a mesma coisa, aí terceiro casamento, 7, 10 casamentos, e está errado. Mas sabe qual o principal motivo que essa pesquisa revela para a gente de não sucesso num casamento? É a falta de um ser nu um com o outro. Nu aqui não é só nudez física. Entenda, a nudez que Moisés fala aqui não é só nudez física, eles estavam sem roupa lá, mostrando as coisas um para o outro. Mas eles não tinham nada escondido um do outro. Tudo um sabia o do outro. Tudo. Eles eram nus de corpo, de alma, de sentimentos, de emoções, de expectativas, tudo. Por isso eles tiveram o melhor casamento de todos antes do pecado, porque eles eram assim, nus um para com o outro. Eles não tinham vergonha um do outro. Eles não tinham vergonha de contar as coisas um para o outro. Tudo. Adão olhava a Eva, sabia exatamente 100% do que Eva queria, do que Eva sabia, do que Eva gostava, do que Eva não gostava, tudo. Eva, quando olhava Adão, tudo também. Então, em todas as áreas, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, eles sabiam um do outro. E é aqui que falta, meus irmãos, para nós, essa conversa. Quando eu falo que o amor não acaba, é porque o amor não acaba mesmo. O que acontece é que a gente vai ficando cada vez mais coberto do outro. Então, minha mulher não sabe o que eu estou fazendo. Meu marido não sabe o que eu estou fazendo. Olha, eu estou passando por situação, mas sabe o que é? Não quero nem comentar isso. Meu marido está passando por coisas que, não quero comentar isso não. Eu não estou... Ou quando começa, mulher briga com homem, mulher faz muito isso. Ela briga e não fala o motivo. Ela está brigada com você. Só que, até onde eu sei, nenhum homem tem bola de cristal para saber do que a mulher está brava. Aí a mulher não fala do que está brava. Aí o homem quer ficar... Ou ele tenta adivinhar e começa a fazer um monte de coisa sem sentido, ou ele se estressa também e começa a tratar mal a mulher. Aí daí para pior. Então assim, a Bíblia nos ensina como um relacionamento tem que ser. Nu um para com o outro. E o pecado faz com que a gente queira cobertar-se das nossas falhas. Então, por exemplo, qual que foi a primeira coisa? Lembra, um era nu para com o outro. Qual que foi a primeira coisa que aconteceu após o pecado, por parte de Adão? Olha, a culpa é dessa mulher aí que o Senhor me deu. Não tem... Está vendo? Adão está se cobrindo. Adão está falando, não, agora ela não me conhece tudo mais, porque agora ela é a culpada e eu não sou. Então, meus irmãos, mesmo assim, o casamento deles durou 900 anos depois, tá? Depois do pecado ainda durou mais 900 anos. Então, a galera não está conseguindo ficar 13 casada aqui. O amor não acaba. É a gente que precisa continuar abrindo o coração para o nosso cônjuge. E falar, olha, eu estou passando por isso, isso, isso. Eu penso isso, isso, isso. Eu quero isso, isso, isso da vida. Eu gostaria que você fizesse isso, isso, isso. Eu não gostei do jeito que você falou isso, isso, isso. A Bíblia não chamou a gente para ter um relacionamento de adivinhação, não, viu?
O marido fica adivinhando o que a mulher quer, o que a mulher gosta, os sinais. Fala, vai lá e fala, olha, meu esposo, eu gostaria de ganhar tal coisa. Aí o marido vai lá e fala, minha esposa, eu estou satisfeito com tal coisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Em tudo na vida é espiritual. Eu falo, olha, eu quero fazer isso na igreja, eu creio assim, eu gosto disso, eu acho que isso é errado, eu acho que isso que você faz é pecado. É na área física. Olha, eu não gosto do jeito que você faz assim e assado, na hora do vamos ver. Eu gosto assim, assado. Tudo tem que ser aberto, nu, um para com o outro. Essa é a regra do relacionamento marido-mulher. Tem uma pergunta aqui que eu não vou fazer por questão do tempo, porque é uma pergunta grande e é complexa demais para eu vou me complicar se eu fazer essa pergunta agora, mas é uma pergunta para você levar para sua casa. Se Adão e Eva não tivessem pecado, eles continuariam casados no novo céu e nova terra? A pergunta aí para você guardar para o seu coração. A resposta é não sei. Então a minha resposta já sabe que é não sei, mas eu tenho umas teorias loucas, mas eu não vou falar delas agora, porque senão eu vou ficar aqui o restinho de aula que a gente tem para falar delas. Vamos acelerar um pouco. Eu quero falar do Jardim do Éden, cena 4, o texto do verso 8 ao verso 14, que diz assim: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pois nele o homem que havia formado do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bdelho e a pedra de ônix. O segundo rio se chama Gion e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Vamos lá. Antes de eu começar aqui a explicar, eu tenho uma pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse o que é o Jardim do Éden? Oi, peraí. Fala. O que é o Jardim do Éden? É o paraíso. Tá. Fala, Rosângela. É um jardim, isso é importante. Meus irmãos, vamos lá. Olha o nome do jardim. Jardim do Éden. Isso significa que o nome do local é? Éden. E que no Éden tem um jardim. Deu para entender? Éden é um local. O jardim é o jardim do Éden. Então, tem o Éden e tem o jardim do Éden. Isso é importante por quê? Porque, olha que interessante, o texto vai dizer que o Éden não é o jardim, mas é o local onde ficava o jardim. Então, o Éden era maior que só o jardim. Que o jardim é só um espaço. O jardim, então, onde ficava o Éden, ele ficava a leste. Então tinha o Éden, faz um quadrado mágico aí na sua cabeça. Na parte direita aqui ao leste, na minha parte direita, na sua parte direita aí também, você pensa aqui, a leste, ao oriente, ficava o jardim. Então o jardim está aqui, o resto aqui, tudo Éden. Ele fazia uma separação entre o mundo e o Éden. Então, mundo, Éden, o que separa? O jardim.
No jardim, então, o homem não ficava no Éden, o homem ficava no jardim. No jardim, o homem habita com sua esposa, colocados pelo próprio Deus. Então Deus tira eles lá do mundo e coloca no jardim, para ficar no jardim e cuidar do mundo a partir do jardim. No jardim, ele diz que Deus cria a árvore do bem e do mal, e no centro a árvore da vida. Mas antes disso, é importante observar que no texto não aponta nenhum impedimento para o homem ir para o Éden. Mas o que acontecia era que Deus saía do Éden e ia até o jardim. O que eu estou defendendo para vocês aqui, meus irmãos, é que o Éden é um local de adoração. E o jardim é como se fosse o templo desse local de adoração. O homem podia adentrar no Santo dos Santos a qualquer momento, mas geralmente era o próprio Deus que ia ter com os homens lá no jardim da adoração. Então, só antes da gente entrar propriamente nisso, que eu vou tentar mostrar para os irmãos como que na construção do templo, do santuário para Deus depois, se faz muita referência ao jardim do Éden, mostrando que lá é o jardim, lá é o lugar de adoração original a Deus. Mas antes disso, aqui tem um mapa. O mapa está pequeno, mas alguns locais onde se imagina onde ficava o tal do jardim, uns vão dizer que é no Egito, outros vão dizer que é na China, outros vão dizer que é no Iraque, tem quem acredite que é no Irã, tem quem acha que é na Mongólia, alguns vão achar que é na Armênia, outros na Palestina ali, principalmente na Terra Prometida, uns na Arábia, outros na Índia, e os mormons acham que era no Mississippi. Por que eles acham que era no Mississippi? Eu não tenho a menor ideia, mas eles acham que era no Mississippi, nos Estados Unidos. Então, isso mostra que não dá para saber o local exato. Mas o jardim era feito de vegetação, Deus fez brotar de toda a árvore. Então todas as árvores tinham no jardim do Éden, todas, as mais bonitas, as comestíveis, todas. Deus fez uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e no meio a árvore da vida. E dessa árvore da vida fluía toda a vida para o restante do jardim e para o restante da criação. O que era a árvore do bem e do mal? Essa é uma pergunta das mais polêmicas, mas essa árvore foi uma árvore criada para a provação do homem e da mulher, de modo que ela poderia ser tanto para o bem, se eles se mantivessem fiéis à provação. Qual provação? A gente vai tratar na próxima aula do pacto deles, dessa árvore você não come. Essa é a aprovação. Dessa árvore você não come. Se eles se mantêm fiéis, aquilo traria bem para ele, pois eles se manteriam fiéis e herdariam o novo céu e a nova terra. Mas poderia ser do mal, caso eles não resistissem, como não resistiu, e a entrada do pecado e o conhecimento pleno do mal e do pecado, porque agora o homem é pecador em sua essência. Então ele é mau em sua essência. Então aquela árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore de provação do caráter do homem e da mulher. Só que fica uma pergunta: se Deus criou uma árvore do bem e do mal, quem criou o mal? Pode falar. Eu acho que o pecado já aconteceu antes de comer a fruta. Se você tem o diálogo do lugar, Eva não teve uma serpente, aí não tem um pecado em conversar, quando ela levantou a dúvida, a serpente induziu ela a levantar a dúvida. Provavelmente ali ela já pecou, só que eu tenho uma resposta para isso. A gente vai tratar lá com calma, que o pecado da humanidade não está no pecado cometido por Eva, e nem no pecado em si cometido por Adão, mas está no fato de Adão ser o representante da raça. Sim, eu estou querendo dizer que quando Eva foi induzida pela serpente a duvidar, ela já sofreu o diálogo.
E o que eu tô... E o que eu vou te explicar lá é que Eva podia pecar. Se Adão não peca, de alguma maneira isso ia ser perdoado. Onde surgiu o mal? Tá, entendi. Entendi, tá. Tá. É uma explicação. Mas e como conciliar com Isaías, quando Isaías diz que Deus criou o mal? Meus irmãos, a questão é que Deus, entende o que eu vou falar, Deus sabe o que é mal. Então Deus conhece o mal. Ele não conhece empiricamente como a gente conhece. Deus não faz o mal. Deus não sabe fazer mal. Deus não conhece o mal nesse sentido. Mas Deus tem noção do que é mal. Porque senão ele não teria noção do que é pecado. Do que é, quão ruim é o pecado. Então, dizer que Deus criou o mal não significa que ele que ele sabe o que é, ele não faz o mal. Dá para entender a diferença? Mais ou menos? Ele não faz o mal, mas ele tem noção de que tudo aquilo que não é bem é mal, de que tudo aquilo que não agrada a ele é mal. Por isso que ele diz para Adão e Eva: vocês não comam dessa árvore, porque senão vocês vão conhecer o mal. Mais ou menos isso. Vocês vão conhecer o que é mal quando vocês comerem dessa árvore, assim como vocês vão conhecer plenamente o que é bom, se vocês se mantiverem fiéis. Já sabia o que era mal, exatamente, muito bem lembrado. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Então, você vê, ele tem uma noção, mas ao contrário do homem, Deus não faz o mal. É diferente. Ele conhece, mas não faz. Não tem nele mal algum. Mas ele tem noção do que é bom ou que é ruim. Vamos lá. O Rio do Jardim. Vamos terminar aqui. O horário já deu. 4 rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Pison, reza a lenda que ficava ou na Armênia ou no Iraque. A Armênia é aqui, o Iraque é aqui. Então não dá para saber qual dos dois está certo. Gion na Etiópia, Tigre na Síria, Eufrates na Síria ou Iraque, atual Iraque. Então, entenda, o rio, esses 4 não passavam no Éden. Esses 4 eram afluentes do rio do Éden. O rio do Éden ia e formava 1, formava 2, formava 3, formava 4. Dá para entender? Os 4 não formavam o rio do Éden. Era o rio do Éden. Sabe essa ideia de pega os riozinhos aí do interior paulista, vai virando o rio Tietê desemboca em outro rio gigante, ou termina no oceano, ou termina no Rio São Francisco e depois no Amazonas, ou no Rio Paraná, mais ou menos essa ideia, assim, geralzão, né? É o contrário aqui. Aqui é o rio do Éden que vai formando os rios. Então o rio do Éden passava, e esse rio era tão grande, tão bom, tinha tudo, que formava um rio cheio de ouro, formava outro rio da crescente fértil lá, o Tigre e Eufrates, formava o rio para cima. Então, para todas as direções, o Éden, ele formou aí, ele alimentava toda a criação a partir dele e a partir desse rio gigante. Então, alguns minerais que a Bíblia diz que tinha nele, Gênesis diz 3, mas Ezequiel narra mais minerais ainda. Tinha ouro, ônix, bidélio, topázio, diamante, safira. Alguns dizem que tinha esmeralda,
Ezequiel, alguns não, Ezequiel diz que tinha esmeralda, outros recursos. Então você vê, já era um rio cheio de recurso para exploração. Local de adoração. O Éden era o local de habitação de Deus na terra quando Deus criou. O jardim servia como local de adoração ao Senhor, antes de entrar no local mais santo onde Deus estava. Então, a ideia de santo, de separação. O mundo, o Éden é o local santo dos santos. A separação é o jardim, que é o local santo. Por isso que o templo tem o santo dos santos, os átrios santos e tudo mais. Então vamos lá. Deus andava no jardim. Se você ler o relato de Levítico 26:19, vai ver que Deus armou o seu santuário no meio do acampamento de Israel. E o texto diz: andarei entre vós e serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então Deus está falando assim, olha, eu habito aqui, mas eu andarei em volta aí da minha habitação no meio de vocês. Algo que ele fazia no Éden. Ele habitava no Éden, essa é a ideia, que ele habitava no Éden e que andava no meio da criação dele, principalmente no jardim onde o homem e a mulher estavam. O jardim precisava ser santo por causa da presença de Deus. Por isso que quando o homem peca, o que Deus faz? Expulsa. Olha, aqui você não fica, você é pecador agora. E assim, o acampamento em volta do santuário de Deus precisava ser santo também. Então Deus habitava no meio do povo, andava no meio do povo. Só que o povo em volta dele precisava manter a santidade, como o homem precisava manter a santidade no jardim. Então, porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar e entregar os teus inimigos, portanto o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente se aparte de ti, como fez com o homem. Quando o Deus vê a indecência do homem e como ele agora estava em pecado, Deus se aparta dele e fala, aqui você não entra mais. O Éden é chamado de local de habitação por Ezequiel. Então o profeta Ezequiel, ele diz que o Éden é um local de habitação. Ezequiel 28, 13 e 14 diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, concúrbulo e a esmeralda, corbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no santo monte de Deus, no brilho das pedras andadas. Então Ezequiel está falando de outro ser aqui, provavelmente do que caiu. Mas é interessante ver como primeiro Ezequiel fala do Éden, e depois ele se refere ao Éden como o santo monte de Deus. E santo monte de Deus é um nome bonito para a habitação de Deus. Queria perguntar? Não? Ah, tá. Então, há similaridades também entre os elementos do Éden e o templo de Deus. Então, a árvore do bem e do mal, como a arca da lei, a ideia qual que é? A arca da aliança com a lei dentro, qual que é a ideia? Um elemento que, se você seguisse plenamente, você conheceria o bem plenamente. Mas como você não segue plenamente, você conhece o pecado através dela. Dá para entender? A lei de Deus foi feita para que o homem conhecesse a Deus em sua plenitude, tivesse sabedoria em sua plenitude, bondade em sua plenitude. Mas porque o homem é pecador, a lei de Deus agora serve para a condenação do homem, não para o bem do homem. Aí quando ele é restaurado por Cristo, agora ele segue de novo a lei, porque a lei de novo volta a ser bom para ele. Assim também a árvore do bem e do mal, era para ser bem para o homem encontrar bondade plena através da obediência, só que por conta do pecado, ele encontra a condenação através do mal que ele faz. E a entrada para o Éden era pelo jardim que ficava, os irmãos lembram bem, a leste, ao oriente. A entrada do templo ficava a leste. Então sempre a leste, sempre a oriente,
era essa entrada do templo. Então Ezequiel 40, olha, então veio a porta que olhava para o oriente. Então a ideia de que Deus entra pelo templo, pela entrada do oriente. Então Ezequiel está dizendo que Deus entra no local de adoração a Ele por essa entrada do oriente, a entrada onde o jardim ficava para entrar no Éden. Portanto, Adão era rei, sacerdote e profeta da criação, pois era o responsável por liderar e exercer controle, cuidar e deixar o jardim santo e limpo para adoração ao Senhor, bem como anunciar a Deus a toda a criação. Então ele era responsável por falar de Deus e resplandecer Deus para toda a criação, porque ele era imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, o homem com o pecado não perdeu só o paraíso, ele perdeu o propósito de existência dele. Porque qual que é o propósito de existência do homem? Você foi criado para quê? Para adorar a Deus. Na criação, Adão é criado para adorar a Deus. Por isso que a gente prega o Evangelho. A gente prega o Evangelho porque o fim não é a salvação do homem, mas o fim é que o homem salvo agora volta a adorar a Deus corretamente. O fim da evangelização é a adoração. A gente não faz evangelização pela evangelização. A gente faz evangelização para que a pessoa volte a si e cumpra o propósito para o qual ela foi criada, que é adorar ao Senhor. Por isso que todo mundo adora alguém. Todo mundo adora alguém. E a gente precisa fazer com que essas pessoas larguem os ídolos através da proclamação do Evangelho e voltem a adorar o Deus vivo e verdadeiro da maneira que Ele quer ser adorado. Não é desde a volta da vinda de Cristo, é desde a criação do homem. Dúvidas? Espera aí, Débora. Eu não sei falar isso aqui. Eu já escutei uma história da árvore da vida ser uma árvore que depois foi retirada daqui da terra, porque ela fornecia vida, então ela vai fornecer vida eterna, tipo assim. Essa é uma boa pergunta. Obrigado. Essa é uma boa pergunta, a gente vai tratar disso com calma, justamente na expulsão. Porque há duas correntes. Uma corrente é que Deus foi gracioso com o homem ali, porque está tirando dele a vida eterna. O fato de comer a árvore da vida em pecado e viver eternamente em pecado. Só que não me parece muito não, porque se ele come a árvore aqui então, a árvore estava disponível para ele comer. Se ele come, ele ia viver eternamente. E aí ele não ia passar pelo que ele passou. Então não me parece que aquela árvore era da vida eterna, mas da vida, para que ele mantivesse comunhão com Deus, vida com Deus. E vida na Bíblia é sempre comunhão com Deus. Então quando ele tira da árvore da vida, ele está falando assim, é castigo mesmo. Ele está falando, por conta do seu pecado, você não tem mais comunhão comigo. É impossível para você chegar à comunhão comigo. Por isso que Deus precisa mandar o Filho dele encarnado para reconstruir essa conexão com Deus. Porque o homem pelo homem é impedido, é impossível que ele consiga ter vida por ele mesmo. Porque ele está impedido, o acesso está impedido. Mas a árvore da vida, e é interessante como Jesus se apresenta como essa árvore, a própria vida, que é através dele que o homem agora come e bebe e tem relacionamento com o Pai. Através dele agora que o homem tem de novo relacionamento com Deus. Porque por nós e nossos próprios esforços é impossível. Mas por Cristo agora é possível a comunhão com o Pai. Mas a gente vai falar disso daqui a algumas aulas. Que a gente vai tratar especificamente dessa
dessa mudança que o pecado trouxe para o homem. E aí eu quero tratar com calma, mas muito bem lembrado. A pergunta dela foi a árvore da vida, que ela já escutou uma teoria que a árvore da vida foi tirada do homem, para que o homem não comesse dela e ficasse eternamente em pecado. Foi mais ou menos isso, né, Débora? Que ela escutou assim. E aí eu estou falando que eu já escutei as duas teorias e eu tenho uma posição que não foi por graça, foi por juízo mesmo, que Deus privou o homem de comer da árvore da vida. Mas que eu vou explicar isso bonitinho lá em Gênesis 3. A gente vai tratar semana que vem do pacto da vida, para entender depois o pecado do homem, como foi o pecado, o que causou o pecado, a desgraça que é o pecado para o homem, certo? Sim. Sim, 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 sim. É importante mostrar o começo para você ver como a gente era, ou a gente deveria ser, e a desgraça que foi o pecado na vida do homem. Não tem outra palavra não, porque ela acaba com o homem. Ela acaba com o homem. Sim, ela acaba com o propósito existencial do homem. Ela acaba com o homem em si. Tudo faz mal para o homem. Então, mas a gente vai tratando isso ao longo das outras semanas, certo? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida? Então, pregue o Evangelho, adore corretamente ao Deus vivo e verdadeiro, porque foi para isso que você foi criado. Foi para isso. Trabalho, família, tudo isso servia a um propósito: adorar o Deus vivo e verdadeiro. Então, a gente conhece o Deus vivo e verdadeiro, a gente já o adora, e graças a Deus por isso, mas tem muitos que não o adoram, e tem muitos que estão privados dessa comunhão com Deus, porque não conhecem o Filho de Deus, ou não conhecem verdadeiramente o Filho de Deus. Até ouvem falar, legal, Jesus, bacana, morreu aí, bacana, mas não conhecem verdadeiramente. Então, cabe a nós, que conhecemos, anunciarmos a boa nova, anunciarmos essa salvação que vem através do Cordeiro de Deus. Certo, meus irmãos? Espero ter respondido algumas questões aí. Hoje bastante coisa, falamos sobre adoração, casamento, relacionamento aí no seu casamento. Que Deus te abençoe no seu casamento, no seu trabalho, na sua adoração a Deus, para que você viva da maneira que Deus se agrada e o adore em tudo, em todo o tempo. Vamos orar para encerrarmos. Pedir para o Diogo nos conduzir a Deus nessa oração.